Bom dia a todos, a todas e a todos. É uma grande honra estar participando deste Congresso do Ministério Público. Quero inicialmente saudar o nosso presidente da Associação do Ministério Público do Ceará, Dr. Aureliano, que gentilmente me convidou para participar deste painel. Certamente haveria pessoas muito mais qualificadas, mas em razão da nossa amizade ele me convidou. Quero também saudar a doutora Suzane Pompeu, vice-procuradora-geral de Justiça do Estado do Ceará, que está a representar o doutor Plácido Rios, que teve de retornar a Fortaleza em razão dos afazeres lá na Procuradoria. Cumprimentar o doutor André Costa, conselheiro federal. Doutor André Costa, eu pensei que ele havia nascido no Crato, ele nasceu no Rio, e ele me confessou, mas eu queria ter nascido no Crato e morado em Juazeiro. Cumprimentar o doutor Érico Silveira, juiz de TRE. Cumprimentar a doutora Fernanda Marinella, colega de CNMP, foi nossa professora na rede LFG. É uma honra dividir este painel com Vossa Excelência. Cumprimentar também o presidente da mesa, doutor Tarcísio, saudar a seleta plateia e, dando início a essa conversa que eu gostaria de ter com vocês, parece que a grande maioria aqui é de estudantes de Direito, então eu vou iniciar até fazendo uso das palavras da doutora Fernanda Marinella, que estamos vivendo um novo tempo do processo disciplinar. A professora Fernanda Marinella assim expôs em sua fala. O CNMP tem inúmeras funções e a função do CNMP vai muito além do processo disciplinar, vai muito além disso. Na verdade, o CNMP foi criado pela Emenda 45 no afã de construir um Ministério Público cada vez mais eficiente, construir um Ministério Público brasileiro cada vez mais atuante, cada vez melhor. E, evidentemente, para que possamos ter um Ministério Público nessa perspectiva, em razão da falibilidade humana, é necessário que tenhamos também a função disciplinar no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas eu gostaria de enfatizar um aspecto que ainda é uma novidade no âmbito do CNMP, que seria a aplicação da justiça restaurativa ao processo disciplinar. No âmbito do CNJ já não é uma novidade. O CNJ recomendou aos tribunais do país que adotassem mecanismos de autocomposição, de resolução de conflitos nos processos disciplinares, cujas infrações, em tese, são de menor lesividade. Aquelas cuja punição prevista, advertência, censura ou talvez suspensão de até 30 dias seria aplicável o aspecto da conciliação no processo disciplinar. Para quem ainda não ouviu falar, a justiça restaurativa ela surgiu em linhas gerais na década de 70, surgiu nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no Canadá, com o objetivo de dar um novo olhar para a infração legal. O nosso sistema, que é um sistema que vigora no mundo ocidental, é o sistema retributivo. Praticou-se uma infração disciplinar, o que é que deve ser feito? Aplica-se uma punição ao agente. É o sistema retributivo punitivo que vigora no Brasil. Diante de uma infração disciplinar, deve-se aplicar um castigo ao agente público. Já a justiça restaurativa pensa diferente. Ela pensa em reconstruir aquela situação. Não procura encontrar culpados. O que é que ela procura? Procura entender o que foi que aconteceu e trabalhar para que aquele fato não mais ocorra. O objetivo da justiça restaurativa, em linhas gerais, é esse, é reconstruir a situação.
A justiça restaurativa ela foi inicialmente idealizada para aplicação no aspecto criminal, mas em razão de suas potencialidades, foi se expandindo para outras searas jurídicas. Ela é aplicada hoje no direito de família, no direito da infância e juventude e no aspecto disciplinar, é perfeitamente aplicável. Eu trago aí algumas considerações da justiça restaurativa, alguns tópicos. As diretrizes básicas da justiça restaurativa é a voluntariedade, a consensualidade, a celeridade e a economia processual. Se existe uma reclamação disciplinar contra um promotor de justiça, pode a corregedoria, lá na frente, se houver aprovação de uma resolução que eu vou depois especificá-la, chamar esse promotor de justiça e tentar uma solução do conflito, desde que, em tese, a pena prevista seja de advertência ou censura, e fazer uma negociação, fazer um consenso, fazer um termo de ajustamento de conduta com aquele promotor de justiça. Por exemplo, digamos que tem um promotor de justiça que não está comparecendo com a devida necessidade à promotoria. Chega uma reclamação disciplinar lá no Conselho Nacional do Ministério Público. O que poderia ser feito? Um acordo para que ele, a partir de então, passasse a ter a necessária presença à promotoria. A voluntariedade, quer dizer, o agente não é obrigado a aceitar um acordo disciplinar. O promotor pode falar, não, eu estou comparecendo e quero realmente provar que estou comparecendo, essa reclamação disciplinar, na verdade, não é verdadeira. Então, voluntariedade é a consensualidade, que deve haver a concordância de ambos, e a celeridade, que é uma diretriz da justiça restaurativa, que no caso torna o processo disciplinar cada vez mais rápido. E a economia processual. Todos nós sabemos que um processo administrativo disciplinar é altamente moroso e oneroso para a administração pública. Segundo os dados da Controladoria da União, um processo administrativo disciplinar, em média, custa aos cofres públicos R$50 mil. Então haveria essa economia. Que eu já havia falado, o CNJ editou essa recomendação em 2 de dezembro de 2015, no afã de que os tribunais do país passem a adotar mecanismos consensuais de solução e prevenção de litígios. No âmbito do Poder Executivo Federal já existe a aplicação desse instituto, da mediação, da justiça restaurativa no âmbito disciplinar, e a experiência vem sendo exitosa nos processos, nas infrações disciplinares leves, de menor potencial lesivo. A Administração Pública Federal vem firmando termo de ajustamento de conduta com os respectivos servidores públicos e já houve uma economia de 7 milhões aos cofres públicos. No âmbito do CNMP, existe uma proposição que foi encaminhada pelo conselheiro Walter Schwenker para que possamos, a partir da aprovação dela, aplicar os institutos da conciliação no processo administrativo. Ela está em tramitação ainda, não foi aprovada, a doutora Fernanda Marinella está pautada para aprovação, está sendo discutida, e caso venha a ser aprovada, a previsão é de aplicação para as infrações leves. No caso, no ano de 2018, nós tivemos a aplicação de 30 sanções disciplinares pelo CNMP. Se houvesse a aprovação da resolução antes de 2018,
90% dos casos poderiam ter sido solucionados mediante os institutos da conciliação. Eu trago exemplos práticos que tramitaram sob a minha relatoria de processos disciplinares, nos quais teria sido perfeitamente aplicável o Instituto da Justiça Restaurativa e da Conciliação no âmbito disciplinar. No caso, o primeiro PAD do Ministério Público da Bahia, que é um assunto recorrente no âmbito do MP, manifestação em redes sociais, em que a pena foi de 30 dias de suspensão. O outro é um processo disciplinar do MP de Alagoas. No caso, era um promotor de justiça que estava sem devolver os autos no devido prazo legal. Havia até processos criminais com carga para o promotor de justiça, com mais de 6 meses com réu preso, e não estava havendo a devolução dentro do prazo, e o promotor foi apenado com censura. O outro é um caso do Ministério Público Tocantins, em que esse caso até eu mesmo, eu e o Dr. Herbert, fizemos a instrução do PAD. É o caso de um promotor de justiça que utilizava-se de adjetivações ofensivas aos adolescentes que participavam das audiências da infância e juventude. E ele foi advertido. E muito me chamou a atenção que era aquele promotor de justiça, um homem do interior de Tocantins, e que parece que de lá nunca saiu. É um sertanejo que, na verdade, não se via má fé na atuação dele, embora, evidentemente, não pudesse acontecer aquilo, adjetivações pejorativas aos adolescentes. Talvez se a Corregedoria tivesse aplicado o Instituto da Justiça Restaurativa, ele não teria sido advertido e, com certeza, teria aceitado uma composição. O outro é do MP de Goiás, em que, tivendo uma suspensão por 5 dias, mora injustificada no impulsionamento dos processos. Eu trago as emendas dos respectivos acordos, não vai dar tempo ler. Na verdade, em razão do voo da doutora Fernanda Marinella, nós fizemos a inversão das apresentações. Não, faltam 5 minutos para ter perguntas, né? Então, um assunto muito recorrente no âmbito do CNMP é o abuso da liberdade de manifestação nas redes sociais. Tem uma procuradora da República que já recebeu uma sanção e ela continua a fazer postagens, muitas delas ofensivas. Talvez a aplicação da justiça restaurativa seria uma maneira de solucionar o problema. Talvez um termo de ajustamento de conduta para que ela não mais dispusesse do celular, parece que ela tem que estar teclando, talvez seria muito mais eficaz para resolver o problema do que simplesmente puni-la. Então, em linhas gerais, eu queria trazer para os senhores essa visão da justiça restaurativa aplicada ao aspecto disciplinar, e se houver aprovação, nós teremos, assim como o CNJ, essa possibilidade de aplicação. Só que lá no CNMP, a proposta é de resolução. Então, existe o caráter cogente da aplicação no âmbito do CNMP. É uma resolução, ao contrário do CNJ, que é uma recomendação. E, professora Fernanda Marinella, as resoluções dos conselhos nacionais, elas têm natureza do lei ordinária, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, em linhas gerais, seria essa
a explanação que eu teria a fazer com os senhores. São as emendas dos acordos. Depois, se alguém quiser estar disponibilizado no cerimonial, depois se quiser ler, algum estudante quiser ler os acordos. Enfim, muito obrigado.